E para evitar acidentes como estes, Daniel, que a gente está aqui no Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. É o Sargento Ernesto que vai conversar conosco e dar algumas orientações. Boa tarde. Boa tarde. Explica pra gente o que a dona de casa ou mesmo o dono de casa deve fazer quando entrar em casa e sentir um cheiro de gás dentro da residência. Ao constatar a presença do vazamento de gás, que ele é acusado pelo cheiro característico do gás de cozinha, que é o GLP, o gás de efeito de petróleo. Ele é um gás inodoro, sem cheiro, mas é colocado aditivo para que dê esse cheiro acusando a sua presença na atmosfera. Então, no primeiro momento, tem que isolar o local. De que maneira isolar o local? Se é um apartamento, um condomínio, informar as pessoas ou o porteiro do que está acontecendo. Por que isso, essa primeira medida de segurança? Porque não se gere nenhum tipo de, evitar que não se gere nenhum tipo de faiscamento ou de fonte de ignição que vai provocar ou incêndio ou explosão. Porque até esse momento o proprietário não sabe há quanto tempo está vazando o gás e o volume de gás que tem disperso naquela atmosfera doméstica e aquele volume que está alojado em alguma dependência de menor área, tipo o banheiro, a cozinha ou um quarto menor. Um clique de uma chave de luz, um interruptor, será o suficiente. O ligar e desligar do motor automático da geladeira e do freezer será o suficiente. Então, esse cuidado a gente tem que ter sempre. Suficiente para gerar uma explosão. Isso, dar a ignição. A explosão vai acontecer pelo volume de gás já que escapou do cilindro através da má instalação ou do próprio fogão que foi esquecido um registro aberto, mas se houver acumulado em alguma dependência um volume mais condizente, que dê as condições físicas para dar uma explosão, ela é presente e é real de acontecer. Nós temos aqui, sargento, um botijão de gás que tem na maioria das casas dos brasileiros, mas também tem aquele outro sistema que só vai chegar dentro da casa ou do apartamento por mangueira. Assim, nas residências nossos familiares, é o P13, esse cilindro de 13 kg, de uso doméstico. Quando é um condomínio, um hotel, uma pizzaria, um restaurante, tem a central de gás que fica fora das dependências, mas porém nós temos que ter os cuidados, mesmo a nível doméstico, o P13, vamos falar assim, o GLP, o gás de cozinha, por ele ser mais denso, nós não podemos alojar ele ou instalar próximo de ralos. Esse ralo da rua, que tem que recebe as águas das calhas, da chuva, porque ali ele vai se confinar ali dentro, ele é mais pesado, ele vai flutuar rente ao chão, e ele vai se dissipar na atmosfera. Aquele volume que não dissipou ficou alojado ali. Quando um veículo acelerar ou der uma faísca qualquer, será o suficiente para dar a inflamabilidade e dar a explosão ou incêndio. Então isso tem que ter cuidado. Na manutenção ou na aferição, se tem vazamento, a existência do vazamento, nunca fazer isso com fonte de ignição, com isqueiro ou com fósforo, certo? Então, localizou onde está o cilindro do gás, Então, chegou lá e fechou o registro. E fechei o registro, verifica a chave do fogão, se ele é doméstico, se ele é industrial, pode ser no restaurante, checar isso aí diariamente. Se houver vazamento, ele tem que ser contido. Vazamento de gás, gente, vazamento declarado. Isso é uma ocorrência para chamar os bombeiros. Ligar o 93. Isso. Quando fez isolamento, vai tomar as providências. Se fugir das condições daquela pessoa gerenciar aquela situação, os bombeiros já estão a caminho. É uma situação real, é presente, já está aí no noticiário vários episódios que aconteceram nesse feriado de Natal, o descuido, e no verão, com a questão da temperatura já ambiente, já favorável para acontecer essas tragédias, então o cuidado é redobrado. O que as pessoas têm que desenvolver é essa cultura de fazer o manuseio sem medo, sem temer. Então, a mangueira tem a validade por 5 anos, o regulador da mesma maneira, da mesma forma. O atarrachamento, ocorre de uma maneira natural, simples. Tem que ser leve, não pode entrar de forma que vá lesar aqui a estrutura metálica da atarracha. Fiz o atarrachamento, faz a conferência com o emprego da espuma, molhei na volta, não tem bolha, não levantou bolha, está correto. O cilindro vazio que eu vou guardar,
o que eu faço? É o mesmo procedimento, vou lá e coloco a bolha de espuma ou água, se tem vazamento, tem que ser corrigido, ele vai lá para o depósito, para o quartinho da dispensa, fica ele lá mandando gás, né? Então, como já é um ambiente menor, mais confinado, aquele ambiente estará apropriado para ocorrer culminar com a explosão ou incêndio. E essa mangueira, essa válvula tem um prazo de validade que é de 5 anos. De 5 anos, mas porém ela tem que estar assim, ó, normalmente está lá fora da residência, lá de fora, protegida dos raios solares, certo? Das intempéries dos raios solares. Se ficar exposto, o material vai baixar. Com o tempo ele vai perdendo a sua capacidade, a sua espessura, né? A ação do sol vai indo, ela vai ficando rígida, quando vê ela racha, né? Faz fissuras ali, né? O corpo interno do regulador não se mexe, ele vem regulado de fábrica, né? Para a demanda necessária. O que tem que ser feito é manutenção constante. A mangueira não pode passar por trás do forno, do assador, né? Em hipótese alguma. Esses são os cuidados essenciais. O bujão não fica depositado no subsolo, não fica depositado lá no quartinho, né? E também não fica alojado lá. Esses pontos abaixo do nível, né? Do solo daquela residência ou daquele ambiente de trabalho. Sargento, é necessário também que a pessoa compre o botijão sempre num lugar regulado pela ANP, por conta dos riscos do próprio recipiente. Não, a primeira observação do consumidor, né, é o lacre. Se tiver mexido ali, não aceite. Então tá, muito obrigada por todas as informações. Lembrando a todos os telespectadores que, caso ocorra algum tipo de vazamento, é importante ligar 193 e chamar os bombeiros. Voltamos contigo no estúdio, Daniel.